Olá a todos, meu nome é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é mais um conteúdo do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. No vídeo de hoje, vamos tratar de um tema delicado e polêmico, que envolve política, mídia e, acima de tudo, ética bíblica. O tema do nosso vídeo envolve o nono mandamento e as acusações injustas contra Bolsonaro. Nos últimos anos, especialmente entre 2020 e 2021, em meio ao caos provocado pela pandemia da Covid-19, vimos uma enxurrada de acusações contra o então presidente Jair Bolsonaro. Uma das mais graves e repetidas foi a de que ele seria genocida, uma acusação forte, carregada de peso jurídico, moral e simbólico. Diversos veículos de imprensa, figuras políticas, artistas e até instituições internacionais ecoaram essa acusação com ampla divulgação e respaldo emocional. Mas o propósito deste vídeo não é levantar uma bandeira partidária ou defender um político por si mesmo. Nosso compromisso aqui é com a lei de Deus e mais especificamente com o nono mandamento, que ordena: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. A questão que queremos analisar é: acusar alguém injustamente, especialmente com um crime tão sério quanto o genocídio, não seria uma violação direta do nono mandamento? E o que a ética bíblica nos ensina sobre nossa responsabilidade com a verdade, inclusive no discurso público e político? Neste vídeo, vamos examinar tudo isso à luz da palavra de Deus, com uma análise ética, teonômica e reformada. Bom, vamos começar abordando pressupostos básicos, né? A função legítima do Estado segundo a lei de Deus. Bom, antes de examinarmos a acusação de genocídio contra Jair Bolsonaro, precisamos estabelecer alguns pressupostos fundamentais. A primeira pergunta que devemos fazer é: o Estado ou a autoridade governante civil tem a função legítima, segundo a palavra de Deus, de prover saúde pública, hospitais e tratamentos médicos? A resposta bíblica é clara: não. De acordo com as Escrituras, o papel legítimo da autoridade civil se restringe à administração da lei de Deus no âmbito civil, sendo o Estado um ministro de Deus para punir os malfeitores e proteger os justos. Romanos 13, 1 a 4. Garantir a manutenção da justiça nos tribunais. Êxodo 18, 21 a 22. Deuteronômio 16, 18 a 20. 17, 8 a 13. O Estado, ou magistrado civil, foi instituído por Deus para exercer o poder da espada, não para não ser um bastão de bem-estar social. Sua função é julgar retamente, aplicar as sanções judiciais da lei de Deus e manter a ordem civil, não prover cuidados médicos, educação ou assistência econômica. Bem, assim, se o Estado não tem por função legítima a responsabilidade de fornecer saúde pública, como hospitais, vacinas ou sistemas de tratamento, então nenhuma autoridade civil pode ser considerada moral ou juridicamente culpada por não prover tais recursos. Não se pode exigir que uma autoridade exerça uma função que Deus não lhe designou. Nesse sentido, a acusação de genocídio contra Bolsonaro se baseia em uma falsa premissa sobre a natureza e o papel do Estado. Ela parte de um modelo estatista e antibíblico, que transforma o governo civil em um salvador social, ignorando a limitação divina de suas funções. Para que uma autoridade civil
pudesse ser considerada culpada por omissão num cenário de crise sanitária, seria necessário que ela tivesse a responsabilidade moral e legal, segundo a lei de Deus, de agir nesse campo. Mas, como essa responsabilidade não existe à luz das Escrituras, a acusação perde completamente sua base ética e jurídica no padrão divino. Portanto, Bolsonaro não é e nem pode ser considerado culpado pelas mortes durante a pandemia, com base na função que Deus estabeleceu para o Estado. A acusação de genocídio, nesse caso, é não apenas equivocada, mas profundamente injusta e uma violação direta do nono mandamento. Bom, muitos pensam que o nono mandamento não dirá falso testemunho contra o seu próximo, Êxodo 20, 16, se refere apenas à proibição de mentir em sentido geral. Mas quando analisamos o contexto bíblico mais amplo, especialmente sob a luz da teonomia, percebemos que o mandamento está profundamente ligado à preservação da justiça pública, ao uso correto do testemunho e à integridade dos processos judiciais e sociais. Esse mandamento é fundamento ético para toda a estrutura de verdade e justiça em uma sociedade regida pela lei de Deus. Violá-lo é atentar contra o bom nome do próximo, contra sua reputação, contra sua liberdade e, em última instância, contra a justiça divina. Duas passagens ilustram com clareza esse princípio. A gente vai lá para Êxodo, capítulo 23, que diz, né, nos versos 1 a 2: Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio, para teres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazer-lhes o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Aqui vemos uma advertência contra a propagação de boatos, narrativas populares e acusações baseadas em comoção ou pressão social. Isso se aplica diretamente ao contexto da acusação de genocídio contra Bolsonaro, pois muitos se inclinaram à opinião popular, à pressão midiática, e não à análise justa dos fatos à luz da verdade. A multidão que brada culpado nem sempre está com a razão. E seguir essa multidão é, segundo a Escritura, torcer, né, ou perverter o direito. A lei de Deus também estabelece padrões rigorosos para a validade de uma acusação. Eu vou ler o texto de Deuteronômio, capítulo 19, dos versos 15 a 21. Vai dizer o seguinte: uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão. E eis que, tendo testemunha falsa, testemunha, que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-ei como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.
Deuteronômio 19, 15 a 21. Esse texto é central para uma ética bíblica da verdade. Testemunhas falsas devem receber a punição que pretendiam trazer ao acusado. Isso mostra o peso teonômico do nono mandamento. Ele não trata apenas de questões morais privadas, mas de responsabilidade pública e jurídica, com sanções civis reais contra aqueles que distorcem a justiça. Aplicando isso ao caso contemporâneo, devemos perguntar: as acusações de genocídio contra Bolsonaro foram baseadas em testemunhos verificados, em critérios legais, sólidos com base na palavra de Deus e em evidência legítima, ou foram produto de narrativa emocional, pressão ideológica e distorção deliberada dos fatos? Se for o segundo caso, como tudo indica, então aqueles que propagaram tais acusações incorrem em pecado grave contra o nono mandamento, e, num sistema regido pela lei de Deus, seriam sujeitos a sanções proporcionais. Portanto, falar falsamente contra alguém, especialmente em público, em contexto político ou judicial, não é um pecado leve. É um ataque à justiça, à verdade e à ordem estabelecida por Deus, que deve ser combatido pela Igreja com zelo e fidelidade. A acusação de genocídio contra Jair Bolsonaro, repetida insistentemente por opositores políticos, pela grande mídia e até por alguns líderes eclesiásticos, exige uma análise séria e fiel à verdade, não baseada em emoção, ideologia ou militância, mas sim nos critérios da lei de Deus. Genocídio, em sua definição mais básica, é a aniquilação intencional de um povo ou grupo específico, com base em etnia, nacionalidade ou outra identidade coletiva. Trata-se de um crime intencional e sistemático, motivado por ódio deliberado e executado com o propósito de eliminar um grupo humano. Em termos bíblicos, é um pecado de homicídio coletivo, cometido com premeditação, malícia e objetivo destrutivo. Ora, nenhuma das ações ou omissões atribuídas a Bolsonaro durante a pandemia se enquadra nesse tipo de crime. O simples fato de um governante questionar a eficácia de certas políticas públicas, como o lockdown, ou adotar uma abordagem diferente da maioria, não constitui, de forma alguma, em si mesmo, né, esse ato em si mesmo, genocídio. Né? O simples fato dele questionar certas políticas públicas, como o próprio lockdown, não constitui genocídio. Pelo contrário, ao criticar o lockdown e defender a liberdade de circulação e trabalho, Bolsonaro estava em consonância com os princípios do oitavo mandamento, que diz: não furtarás. Êxodo 20:15. Este mandamento não se limita à proteção da propriedade material, mas abrange todo tipo de direito legítimo dado por Deus ao ser humano, incluindo a liberdade de ir e vir, o direito ao trabalho e ao sustento da família. Quando o Estado impõe políticas ou leis coercitivas injustas, como lockdowns indiscriminados que impedem as pessoas de trabalhar, circular ou manter seus negócios, ele está impedindo ou tomando injustamente liberdade sem respaldo da lei de Deus. Ou seja, ele está roubando a liberdade das pessoas, o que configura roubo institucionalizado. Assim, longe de praticar genocídio, Bolsonaro se opôs a políticas de roubo estatal da liberdade. Defendeu a responsabilidade individual, o direito ao trabalho e o funcionamento da sociedade sob um mínimo de normalidade. Essas posições são, à luz da ética cristã ou lei bíblica, legítimas. Além disso, qualquer acusação criminal legítima, à luz da lei de Deus, requer três elementos fundamentais. Primeiro,
Intenção deliberada, dolo. O crime não é meramente um erro de avaliação, mas um ato proposital. Segundo, provas sólidas e múltiplas. A acusação só se sustenta com base em duas ou três testemunhas válidas. Deuteronômio 19:15. Terceiro, julgamento justo. A verdade deve ser apurada por juízes íntegros e com garantia do devido processo, segundo os padrões divinos. Nada disso está presente na acusação contra Bolsonaro. Não há provas de intenção genocida. Não há vítimas visadas como grupo étnico. E não há sequer um julgamento sério sob padrões de justiça verdadeira. O que temos, em vez disso, é uma narrativa política e emocional, baseada em ideologia e ressentimento, não em fatos ou princípios bíblicos. Portanto, dizer que Bolsonaro cometeu genocídio não é apenas uma acusação falsa, é um pecado grave contra o nono mandamento e uma deturpação da justiça segundo a lei de Deus. E mais, é um sintoma do colapso moral da nossa geração, onde qualquer discordância política vira motivo para linchamento público e qualquer narrativa se transforma em verdade oficial, mesmo sem fundamento algum. Bom, nos últimos anos, assistimos a uma verdadeira degradação do discurso público no Brasil, e isso se intensificou durante a pandemia. O termo genocida foi arrancado do seu significado original, pesado e específico, e transformado em rótulo ideológico. Um insulto genérico, usado com frequência e levianamente contra Jair Bolsonaro, como parte de uma estratégia política para desmoralizar, criminalizar e destruir reputações. Esse processo não surgiu do acaso. Ele é parte de uma guerra cultural bem arquitetada, em que a esquerda política, setores militantes da mídia e até segmentos do meio acadêmico e religioso eclesiástico agem em conluio para impor uma narrativa. Nessa narrativa, não importa o que realmente aconteceu, importa quem pode ser acusado, culpado e destruído, desde que se alinhe ao inimigo político escolhido. É nesse ponto que devemos lembrar: mentira não é apenas dizer algo falso, é também torcer, distorcer, omitir, caluniar, exagerar, manipular ou inverter a verdade para favorecer um fim injusto. Quando isso é feito com a intenção de condenar o inocente, a escritura é enfática. Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com um ímpio, para seres testemunhas falsas. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer ou perverter o direito. Êxodo 23, 1 a 2. O mandamento é claro: não se deve seguir a maioria quando ela está errada, nem repetir acusações falsas apenas porque são populares. O tribunal da opinião pública ou o tribunal das narrativas não tem autoridade moral diante de Deus. A ética da lei bíblica exige justiça verdadeira, provas reais, julgamentos justos, e não slogans, hashtags e gritos de militância. O nono mandamento exige a verdade, não o exagero. A mídia, ao se transformar em porta-voz do falso testemunho, incorre em grave pecado. Muitos jornalistas e veículos de comunicação abandonaram qualquer compromisso com a verdade e passaram a militar com agressividade, parcialidade e fúria ideológica, propagando uma imagem criminosa de Bolsonaro, sem julgamento, sem provas, sem direito à defesa. Exatamente o oposto do que exige a lei de Deus. O objetivo, claro, não é apenas criticar um político, mas inviabilizá-lo moralmente.
destruí-lo como figura pública e, com isso, impedir a resistência ao avanço de uma agenda cultural revolucionária. Trata-se de usar a mentira como arma política e o falso testemunho como ferramenta de engenharia social. Esse uso da mentira é condenado pelas escrituras como um pecado grave, não apenas porque quebra o nono mandamento, mas porque corrói os fundamentos da justiça e da vida em sociedade, substituindo o direito pela vingança, a verdade pela ideologia e a justiça pela manipulação emocional de massas. Como cristãos e defensores da teonomia, devemos denunciar esse tipo de injustiça. Nosso compromisso é com a verdade revelada por Deus, e não com as narrativas forjadas por homens. Devemos lembrar, como nos ensina Provérbios, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, ambos são abomináveis ao Senhor. Provérbios 17:15. Assim, acusar falsamente alguém de genocídio, especialmente com propósitos políticos e ideológicos, é uma abominação aos olhos do Senhor. Devemos resistir a essa instrumentalização perversa da linguagem e da justiça e clamar por uma restauração ética baseada na lei de Deus, onde cada palavra tenha peso e cada julgamento justiça. Diante de tamanha distorção ética em nossa sociedade, a Igreja de Cristo precisa recuperar sua voz profética e seu compromisso inegociável com a verdade revelada. Não se trata de uma defesa cega de políticos, de partidos ou de ideologias humanas. Trata-se de defender os princípios eternos da justiça de Deus, expressos em sua lei. O nono mandamento, assim como todo o decálogo, não é um mero código privado, mas sim a base moral e judicial para o juízo de Deus sobre nações e povos. Quando uma cultura inteira se entrega ao falso testemunho, especialmente quando isso é feito com o aplauso da maioria, com apoio de instituições e em nome de causas justas, ela se torna ré diante de Deus. A igreja, portanto, não pode ser cúmplice do espírito da mentira. Não pode se calar quando o nome de alguém é destruído sem base factual. E não pode, sob nenhuma hipótese, abraçar o discurso popular apenas para agradar o mundo ou manter uma falsa neutralidade. A Bíblia nos mostra que a verdade liberta, mas a mentira aprisiona, corrompe e destrói. Nossa tarefa é sermos, como Paulo diz em 1 Timóteo 3,15, coluna e baluarte da verdade. Mesmo quando isso significa enfrentar o coro das multidões ou desafiar os veículos de comunicação e as instituições estabelecidas. Essa responsabilidade é ainda mais pesada quando vemos pessoas ditas cristãs repetindo acusações infundadas, endossando narrativas distorcidas ou se omitindo por medo da reprovação social. A igreja não pode temer o mundo mais do que teme a Deus. Nossa fidelidade é ao Senhor e à sua palavra, e é por ela que daremos conta. Bem, ao longo deste vídeo, vimos que acusar alguém de genocida exige uma carga de responsabilidade moral, judicial e ética, que a maioria ignora. Demonstramos que, segundo a lei de Deus, essas acusações precisam ser fundamentadas com provas claras, julgamento justo e intenção criminosa comprovada, algo totalmente ausente no caso das acusações feitas contra Bolsonaro durante a pandemia. Vimos também que o nono mandamento condena não apenas a mentira individual, mas todo o sistema público e cultural de distorção da verdade, principalmente quando usado para oprimir, caluniar e punir o inocente. E vimos ainda
que a instrumentalização política da mentira é um pecado grave, que exige a denúncia profética da Igreja. Por fim, fazemos um chamado àqueles que amam a justiça de Deus. Não se deixem levar pela propaganda, nem pelos gritos das massas. Julguem com justiça, falem a verdade e defendam a honra daqueles que estão sendo caluniados injustamente, mesmo que isso custe sua reputação. Tem até um texto de Isaías que vale a pena ser lido. Isaías, capítulo 5, né, vai dizer: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Isaías, capítulo 5, versículo de número 20. Bom, o Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira segue comprometido com a verdade bíblica, a ética da lei de Deus e a restauração do padrão divino de justiça em todos os âmbitos da vida, inclusive na política, na cultura e na mídia. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do conteúdo. Espero que ele seja relevante para você. Peço que deixe seu like, comente e compartilhe com outras pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro no IMTTRD.